Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Wagner e eu vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Um pouquinho, um esboço sobre a parte teórica com o tema drones, tá? A gente está criando um curso, tá? Teórico-prático sobre aplicação e uso de drones. A gente já tem uma certa experiência, a gente tem alguns contatos, algumas pessoas que têm nos ajudado aí, né, nessa experiência. Uma dessas pessoas é o mestre João Paulo Costa, lá da Universidade Federal de Berlândia, que trabalha com drones há algum tempinho aí. E a gente adquiriu um drone em 2022, outro em 2023, e a gente já está trabalhando com esses drones, tentando se capacitar cada vez mais, tá? Então, esse curso, ele tem a ideia, tá, de abrir portas. Então, ninguém vai sair daqui sendo um super piloto de drone ou sabendo tudo sobre drone. Não, a ideia é um curso rápido, tá? São 16 horas. E a ideia é dar um norte, tá? Mostrar a aplicação em algumas áreas de atuação. Claro que eu vou puxar um pouco para minha área de atuação, tá? Mas vocês vão perceber aqui que o curso vai servir para qualquer pessoa de qualquer área de atuação, tá? E é importante também para os meus alunos, né, terem isso como base para as pessoas que estejam interessadas aqui da minha região. Eu trabalho em Pameri, Goiás, tá? No sul aí do estado de Goiás, mais ali para o sudeste, tá? E a ideia é estar desenvolvendo um pouco, tá? Mostrando para as pessoas como utilizar, para elas que se interessarem mais e perceberem que nas áreas delas elas podem estar utilizando o drone, às vezes até fazendo parcerias com a gente, tá bom? Deixa eu organizar aqui o microfone. Enfim, pessoal, aqui eu vou primeiro passar por um histórico, um breve histórico. Sempre que a gente introduz um tema que às vezes é novo, e que a população aí, os interessados, tem uma noção sobre o tema, mas não sabe exatamente como que as coisas chegaram naquele ponto, é importante conhecer um pouco do histórico. Então, esse curso tem uma pequena parte ali que eu vou falar sobre o histórico, tá? Uma parte curta, mas é uma parte que eu acho importante. E tem uma segunda parte que a gente já entra aí no porquê usar drones, como usar drones, quando usar drones e qual é o tipo de drones que a gente está mais familiarizado aí, que tem mais acesso à população de maneira geral, tá? Porque tem alguns drones que são difíceis da população conseguir adquirir pelo preço e assim por diante, tá? Até pelo uso deles. Mas o curso é bem voltado aí para qualquer pessoa pode usar, tá? Pode estar aplicando aí algumas das técnicas que esses drones que eu vou estar trazendo aqui nos permitem, tá? Bom, eu sou Wagner, eu sou o coordenador do Laboratório de Inventário Florestal e Ecologia da Universidade Estadual de Goiás, tá? Esse curso ele é promovido pela Inova Forest Júnior, que é uma empresa júnior que a gente está tentando implementar ali, né, no curso de Engenharia Florestal, pelo GEAR, que é um grupo de estudos em administração rural, tá? Que também tem nos apoiado aí nas nossas ações. Universidade Estadual de Goiás, né, obviamente, né, dando os louros à instituição, que inclusive ajudou a gente a comprar, né, um dos drones aí. E esse curso, enfim, vocês vão perceber aí que eu coloquei em maio de 2024, né, mas já estamos no mês de junho. Eu vou atualizar esse vídeo, né, conforme o tempo for passando e conforme mais informações a gente vai tendo, tá? Mas basicamente é um curso que eu acho que vai valer a pena aí para todos nós, tá? Bom, gente, eu vou começar o curso pela parte mais basal, tá? Por quê? A gente vai envolver dois componentes, tá? Fotos, fotografia e o fato da fotografia ser aérea, tá? E, bom, o que, que significa fotografia, tá? Foto é luz, tá? O significado do termo foto é luz. E graphem, que é desenho, tá? A tradução aí, né? Quando a gente pega de latim e passa para as nossas línguas, é desenhar, tá? E teve pesquisadores ali no século XVIII, né? Século XVIII aqui, depois 19, 20, isso. No século XVIII, tá? Eu nem vou arriscar falar os nomes perfeitamente, tá? Vou falar só o jeito português de falar, tá? Joseph Nicephore Niepce, né? Não sei falar direito não, tá? Que é esse cidadão aqui, tá? Ele introduziu uma fotografia, ou seja, não era pintura, né, feito à mão e tal, era
algo automatizado, né? Então o que ele fez? Ele conseguiu tirar uma foto de uma janela, tá? O título dessa imagem aqui é Vista da Janela de Lagrange, tá? Que era onde ele vivia, era francês, tá? A França vivia um momento muito, né, muito bom aí em termos de avanços tecnológicos, e ele usava uma estratégia que existe um composto que hoje em dia ele é inclusive vendido, tá? Que é chamado de betume. E o betume, pessoal, ele é um composto que ele consegue, ele tem uma capacidade de combustão muito grande. Então, se você aplica uma luz um pouco mais forte, se você aplica um determinado calor, ele queima, tá? Né? E essa flamabilidade dele, o que acontece? Se ele está inserido em uma madeira, em uma placa de metal, algo nesse sentido, ele pode deixar gravado o resultado dessa queima dele, vamos dizer assim, tá? E era assim que era feito. Então eles deixavam ali uma caixa escura, essa caixa escura tinha um fundo, e nesse fundo eles colocavam ali um metal banhado no betume, tá? Permitia que um pouco de luz entrasse, e aí, com o passar do tempo, era bem demorado, tá? Mas aos poucos o betume ia queimando, vamos dizer assim, ia deixando gravado, tá? A imagem ali, tá bom? Então, foi um avanço muito grande para a época, porque, né, antes não se conseguia fazer nada do tipo, e a partir de agora a gente já consegue ter literalmente, né, desenhos à base da luz, porque a luz sem ela, né, para estar refletindo alguma coisa ali, a gente não consegue ver, e a luz, ela literalmente queimava o betume, tá, para fazer a grafia ali. E existe esse aparelho, tá, que é o daguerreótipo, tá, toda vez que eu falo é difícil de falar, que na verdade vocês vão conhecer, até porque em filmes aparece eles, tá? Geralmente quando o pessoal ia tirar foto lá nos filmes antigos, tá? Assista um filme antigo, você que é da nova geração, né? Vai lá para conhecer um pouco. Tem várias fotos desse tipo aqui. E basicamente ele funciona parecido com o que eu mostrei na foto no slide anterior, tá? A luz entra, tá? A gente tem uma caixa preta e no fundo, ao invés do betume, tá? Tinha um composto que outro francês, Louis-Jacques Mandeliger, não sei como fala o nome dele, tá? Que era esse cidadão aqui, né, dando os louros à pessoa. Ele, ao invés de usar o betume, ele utilizava o iodeto de prata, tá? Então, se você tinha uma placa de metal banhada com iodeto de prata, se não me engano, e aí, conforme a luz entrava, a luz ia gravando ali nesse iodeto de prata aquela imagem que você pegava do lado de fora. Tá? Então ele fez ali uma imagem que foi conhecida como Vista do Templo Boulevard aqui, tá? E essa é uma das imagens que ele conseguiu adquirir ali. Então assim, notem que a imagem já teve uma evolução, né? Você consegue ver melhor aí os tons de cinza. Então algo bem bacana isso já no século XIX, tá? Então um pouco mais avançado ali. Mas de novo na França, né? Eu acho interessante estar comentando que o tanto que a tecnologia, né, nos países que são mais avançados naquela época, acaba que são os países que criam mais tecnologia, e essa tecnologia, quando chega ao mundo, né, isso causa uma série de avanços, né, para aquele país e para o mundo também. Tá? E aí a gente chega na aerofotogrametria, né, onde a gente tem as primeiras fotografias aéreas. Então, a partir do momento em que a tecnologia foi avançando, o que aconteceu? Começou a se ter curiosidade. Será que a gente consegue tirar fotos cada vez mais distantes? Será que a gente consegue tirar fotos cada vez mais próximos? Né? E no caso aqui, um grupo de pessoas começou a pensar, né? Será que a gente consegue tirar fotos aéreas para ter uma visão da paisagem, né, mais bacana? E um cidadão, né, Gaspard Félix Tournachon, outro francês, tá? E aqui eu acho interessante que nas minhas pesquisas eles chamam de a era de ouro do retrato na França, tá? O século XIX ali, porque realmente tinham muitas pessoas, e às vezes eu falo pesquisadores, né? Eles não eram necessariamente pesquisadores como a gente chama hoje em dia, mas se você está avançando numa tecnologia, sim, você é um pesquisador, tá?
Então, às vezes eu chamo eles de pesquisadores ali, não que a palavra seja exatamente perfeita, né, no contexto, mas para mim são pesquisadores, pessoas que estão avançando na ciência, tá? E ele começou a fazer fotografias aéreas com balões, já existia a tecnologia de balões, rapidamente, né, juntaram as duas ideias ali, e ele começou a fazer fotografias aéreas, e a ideia era mapear a cidade de Paris, essa é uma das fotografias ali, tá? Então, assim, quando você tem uma fotografia aérea, pessoal, você tem uma visão completamente diferente do campo, tá? De onde você vive, o local que você vive, até os espaços, né? Às vezes você olha e fala assim, nossa, aquele prédio é longe, né? E aí uma fotografia aérea você fala assim, nossa, não é tão longe não, na verdade é bem pertinho no espaço. Então, é longe porque a gente caminha, né? Usa as nossas pernas ali para caminhar e tal. Mas na verdade, em termos de espaço, como a Terra é muito grande, né? Então você tem uma noção completamente diferente. É algo bastante bacana de se ver. Quando eu comecei a voar com os drones as primeiras vezes, comecei a fazer fotos e alguns vídeos, eu fui percebendo que assim, a própria noção nossa começa a mudar. A gente começa a perceber que, nossa, esse espaço aqui poderia ser melhor aproveitado. Esse terreno para esse outro terreno a gente poderia fazer alguma coisa entre eles, tá? Então a noção do uso do espaço é fantástica quando você usa uma fotografia aérea, tá? E um outro pesquisador, Julius Limbron, né, ele começou a fazer fotografias de uma maneira completamente diferente, tá? Onde ele literalmente colocava uma pequena câmera. Aí, gente, eu acho interessante comentar com vocês que as primeiras máquinas fotográficas, vamos dizer assim, tá? Elas, como o daguerreótipo lá, elas eram grandes. Mas a tecnologia vai avançando e elas começam a diminuir de tamanho. A ponto de, tá? Começarem a fazer máquinas fotográficas tão pequenas a ponto de conseguirem inserir essas máquinas em pombos, tá? Então os pombos eram treinados, tá? Já existia essa cultura de treinamento de pombos para eles voarem entregando cartas e assim por diante, bastante interessante. E aí aplicaram essas câmeras nestes pombos e inclusive foi utilizado isso na Primeira Guerra Mundial para mapear as linhas inimigas, né? Bastante interessante. Quando eu fui, eu não sabia disso, né? Quando eu fui estudar, e eu achei fantástico, tá? Eu achei fantástico. E essa imagem eu quis trazer porque foi uma das imagens que eu consegui achar na internet, onde inclusive mostra as asas do pombo batendo. E aqui uma foto que foi tirada, tá? Como que era feita essa tiragem de fotos? A cada tanto tempo se batia uma foto, tá, gente? Não era controlado remotamente, alguém apertando um botãozinho, não, tá? Mas tirava foto a cada tanto tempo. E uma outra curiosidade, né, inclusive foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o ser humano ele é impressionante, né? Uma pessoa cria uma tecnologia e rapidamente alguém já usa essa tecnologia para causar algum impacto a algum inimigo, né? É impressionante que como tudo que tem a ver com guerra evolui mais rápido. Isso aconteceu também com drones, tá? Então, a partir que você usa uma tecnologia a seu favor aí, no quesito militar, gera aí uma demanda grande, né, a produzir essa tecnologia, e aí acaba que o país que produz a tecnologia ele se aquece economicamente muito rápido. E assim, infelizmente, né, mas só para mostrar para vocês que a gente pega um ser teoricamente tão inofensivo, junta ele com com alguma tecnologia nova para a época, e você já consegue usar inclusive na guerra, né? Balões é a mesma coisa, tá? Balões também utilizaram em guerras aí. Então, a aerofotogrametria, que começou com balões, também passou pela fase dos pombos. Os pombos nada mais são do que drones hoje, né? Vamos pensar que na época os pombos foram os primeiros drones aí. Os balões e os pombos, né? Os primeiros drones que a gente teve, tá? É claro que eu tô brincando, mas se a gente for pensar a grosso modo, né, a gente pode dizer isso. Aqui uma outra foto tirada com pombos. Então dá pra gente ver que a resolução é bastante boa para a época, é bastante boa. Os tons de cinza, você consegue perceber muito bem o que é casa, o que não é casa, o que é prédio, o que é igreja e assim por diante. Tem uma boa noção aí de ruas, tá? Então já é uma tecnologia que eu considero bastante avançada, tá? Para a época, então, fantástico, um outro mundo, tá?
as aerofotogrametrias literalmente abriram um outro campo de atuação, de visão, de percepção de mundo do ser humano. Tá? E aqui alguns slides que eu acho que são bastante importantes, porque eu não vou ficar falando de tudo o que aconteceu historicamente. Tá? Talvez no futuro, quando eu tenha mais conhecimento, eu, os meus alunos ali, nosso grupo, tá? Quando a gente tem mais conhecimentos, a gente tem pouco, tá? Assim, começamos, drone, a gente comprou o primeiro drone em 2022. Então, assim, a gente está aprendendo, a gente está indo atrás. E até mesmo esse curso aqui, né, a gente está aprendendo para ministrar o curso e está estudando mais. E a ideia é que a gente consiga cada vez mais trazer informações mais corretas, informações mais detalhadas. Tá? Mas eu não vou passar por toda a história da aerofotogrametria, mas eu achei bem interessante que eu encontrei um site que traz isso de uma maneira bem resumida. Tá? E aqui eu já vou estar comentando com vocês. Drones, pessoal, eles são chamados aqui no Brasil de veículos aéreos não tripulados. Tá? No inglês é uma outra tradução, tá? É unmanned, né? Que seriam esses não tripulados, tá? Aerial Vehicles. Então, os termos VANTs, UAV, tá? São termos que você encontra na bibliografia aí muito facilmente quando você fala sobre drones, tá? Então, às vezes em alguns slides, se vocês verem aí uma tradução do inglês, onde eu chamo de VANT ou onde eu chamo de UAV, tá? É tudo a mesma coisa. Se eu chamar de drone é a mesma coisa. Talvez alguém mais especialista consiga separar esses daqui, mas são termos que com o passar do tempo você vê tanto que acaba sendo difícil você desmembrar um dos outros. Tá? Já o termo drone tá, vem da palavra zangão e pelo barulho que ele faz, né? Na hora que as hélices começam a funcionar, ele faz um barulho que lembra bastante, né? Um zzz, né? Então, o nome drone aí se popularizou muito fácil, porque você remete muito tranquilamente ao que seria o drone, tá? Bom, o barulho te lembra o drone. Aqui, gente, um brevíssimo histórico, um pouco do que eu já falei, tá? Então, ali na França, a gente já começou a ter balões que começaram a ser usados para tirarem fotos, tá? Aqui eu achei interessante, né, que alguns austríacos, se não me engano aqui, começaram a usar balões que eram amarrados e aí eles soltavam bombas, né? Então vários balões aqui, o balão da frente tinha bomba, caía e depois se puxava os balões de volta. Então, né, balões também sendo utilizados ali na guerra, né? Em 1960, algo que é particularmente interessante, que começaram a fazer operações com barcos, tá? Através de ondas de rádio. Por que isso é interessante, Wagner? É porque os drones, tá? A gente tem a conexão do joystick, né? Do drone, né? Com os drones, essa conexão é feita via rádio, então funciona muito bem. Então, em 1970, essa tecnologia já foi desenvolvida e a gente usa até hoje, tá? E os UAVs, né? Aqui, né? Manned Aerial Vehicles, já começaram a ser utilizados com câmeras em 1896, tá? Já no final do século XIX. E aí a gente começa a perceber algumas coisas, tá? Em algumas guerras, os balões já estavam sendo utilizados para liberar bombas. Depois veio a tecnologia dos aviões, com os irmãos Wright, com os Santos Dumont. Depois isso acabou sendo utilizado na Segunda Guerra Mundial, onde já se tinha câmeras, né? Já se podia tirar fotos dentro de aviões, filmagens dentro de aviões. Outros aviões não tripulados começaram a surgir, tá? No começo eram todos tripulados, com o passar do tempo começaram a testar aquele pessoal chama de aviões insetos, né? Que também tinha a função de tirar fotos, de lançar bombas e assim por diante. E eu achei particularmente interessante que essa parte de aviões não tripulados, tá? A ideia de ter um veículo não tripulado, ela já tinha surgido há muito tempo, mas é complicado, né? Você tem um investimento muito grande em um veículo não tripulado que pode causar algum problema aí, pode cair e tal. Então, com o passar do tempo, houve uma preocupação em diminuir o tamanho desses aviões. Tá?
E aí a gente já chega na década de 90, onde a gente já tinha o uso de drones, tá? Esses drones já começaram a ser utilizados para monitorar clima, para tirar fotos de diversas áreas diferentes. Já existia drones aí que lançavam mísseis e assim por diante, pequenos mísseis, mas lançava, tá? E a mesma coisa que eu falei aquela hora, né? Os drones começando a ser utilizados aí para guerra, né? Então, assim que a tecnologia surge, né, rapidamente, isso acaba que começa a ser utilizado para outras finalidades que a gente não gostaria, mas, né, como se diz. E ali, por volta de 2010, aproximadamente, a gente tem uma crescente muito grande na utilização de drones na ciência, nas pesquisas, na população em geral, principalmente questão recreacional, tá? O pessoal fazer foto, tirar vídeo e assim por diante. E mais recentemente, né, esses drones começaram a avançar muito. Então hoje em dia a gente tem drones pequenos de R$ 400. Tá? Você consegue comprar um drone pequeno. Um drone com uma câmera razoável ali, R$ 1.000 você consegue. Razoável assim, pro dia a dia, tá? Para brincar e tal. E aí começou a se ter uma preocupação muito grande, porque a partir do momento que a população começa a usar de maneira quase que sem controle, tá? Aí os países começaram a focar na legislação, melhorar a legislação de cada país, para que esses drones tenham um limite. Porque se todo mundo começar a usar drones de diferentes tamanhos, voando a qualquer altura, isso pode gerar uma série de acidentes. E aí alguns países, um deles principalmente os Estados Unidos, tá, começaram a modificar legislações, a criar legislação acerca do uso de drones, e isso chegou no Brasil, tá? Então, eu quis só passar um breve histórico aqui de como que as coisas, né, em algum momento, elas explodem no sentido de que a população começa a consumir isso de uma maneira assim muito fácil, tá? E mesmo a gente aqui no Brasil, onde o nosso poder aquisitivo não é tão grande, taxa de importação é absurda, então o preço do drone sobe bastante, mas a gente consegue comprar drones hoje relativamente fácil, com um preço acessível, não é qualquer tipo de drone, tem drone que é muito caro, mas aí com R$ 1.000, R$ 2.000 você consegue comprar um drone, tá? Parcela lá em algumas vezes, pode tirar foto, pode fazer filmagem, desde que você siga alguns protocolos que a gente vai estar mostrando hoje aqui.